Olá a todos, o meu nome é Augusta. Para quem não me conhece, eu escrevo para a página Escrito nos Astros. Sou psicóloga, astróloga e hoje eu vou estar falando um pouco sobre os trânsitos de Saturno. Então, Saturno ingressou no signo de Peixes no último dia 7 de março, onde ele permanece até maio de 2025 e depois de setembro de 2025 até fevereiro de 2026. Então, a gente tem um longo período aí para vivenciar Saturno na área do nosso mapa onde se encontra o signo de Peixes. E muitas pessoas têm perguntado como é que esse trânsito vai me afetar, o que que eu posso esperar desse trânsito, de que forma ele vai me impactar. E nessa série de vídeos eu vou estar falando sobre Saturno em cada uma das casas astrológicas. Mas antes de tudo, vamos entender o que que representa Saturno no signo de Peixes e por que que Saturno em Peixes é diferente de Saturno em Aquário, Saturno em Capricórnio, né? Por que que os ciclos de Saturno, né, eles vão estar nos impactando de uma forma diferente a depender do signo onde ele se encontra. Então, como a gente sabe, né, falando um pouquinho aqui sobre as qualidades de Saturno e as qualidades de Peixes, Saturno tem uma natureza realista. Ele busca perceber as coisas como elas são, sem floreios, sem romantismo, sem idealizações, né? Saturno, ele busca ter uma visão concreta da realidade. Peixes, ele já representa um outro aspecto, né, das nossas percepções. Ele está falando sobre a capacidade da gente ser mais intuitivo, né, da gente perceber as coisas de uma forma mais sensível, da gente buscar perceber novos significados, né, a partir daquilo que a gente está enxergando no mundo, a partir daquilo que a gente está vivenciando. Peixes tem essa grande capacidade, né, de olhar as coisas de uma forma mais sensível, mais sutil, de perceber o que está ali entre as linhas, né, o que está por trás das coisas. E o Saturno, ele tem essa visão mais objetiva da realidade. Saturno é um planeta que representa, né, um espírito de maior exigência, de maior disciplina, de maior rigor, porque o Saturno ele busca o desenvolvimento. Enquanto Peixes, ele busca por novos significados. E para você alcançar novos significados, você não pode ser muito rígido, você tem que ser mais adaptável, né? E Peixes tem uma natureza muito adaptável, flexível, mais fluida. É um signo de elemento água. A gente olha para o elemento água e a gente percebe como a água se move, né? Existe uma qualidade de entrega, uma qualidade de adaptabilidade presente. Peixes é o último dos signos, então ele também está representando os fins de ciclo, os fechamentos, os encerramentos, né? A capacidade da gente fazer transições. E Saturno, ele está no aqui e agora, né? No que eu preciso hoje para me desenvolver? O que eu preciso fazer agora? Né? O que eu estou experienciando de fato? Ele não está olhando à frente, ele está olhando para aqui e agora, né? E por isso que a gente pode sentir os trânsitos de Saturno muitas vezes com maior peso, com uma maior limitação, né? O Saturno ele não tem essa natureza que nos deixa expandir, né? Ele está nos trazendo muito para a realidade mais crua das coisas, né? Ele tem essa visão muito concreta. E nos trânsitos de Saturno a gente sente muito esse chamado para a gente trabalhar com aquelas coisas que muitas vezes a gente vem evitando, né? A gente sente uma maior necessidade de se responsabilizar por coisas que muitas vezes a gente está postergando nas nossas vidas, né? A gente não está querendo olhar para aquelas questões. Então, o Saturno é muito esse chamado para a gente fazer o que deve ser feito. E nesse sentido, apesar de ser um planeta maléfico, ele tem uma grande capacidade de nos fazer construir coisas na nossa vida, da gente ganhar mais solidez, a gente ganhar mais consistência, a gente alcançar uma maior segurança e estabilidade. E para a gente conquistar essas coisas, evidentemente, que é através do trabalho, que é através do esforço, né, de uma maior disciplina. Então, Saturno, ele é um planeta difícil, mas que nos ajuda, né, em muitas realizações também. A disposição de Saturno é menos emotiva, né, é mais objetiva, tanto mais realista, como a gente falou, e Peixes já tem esse lado mais sensível, mais subjetivo, né? E de não querer olhar para as coisas de uma forma mais objetiva. Justamente ele representa esse pensamento mais criativo, esse pensamento mais intuitivo, né? Essa percepção também mais de uma dimensão mais espiritual, mais ampla,
né? Peixes é imaterial e Saturno é material. Então, aqui, só para trazer algumas qualidades, né? Falando de uma forma geral, mas para a gente perceber como Saturno está falando de um território que é completamente diferente de peixes. E a casa onde se encontra peixes no nosso mapa, agora que a gente viu aqui melhor as qualidades associadas a peixes, é uma área onde a gente tende a viver com uma maior adaptabilidade, fluidez e tendência a mudanças. Então, claro que a forma com que eu vou vivenciar peixes é diferente da forma com que você vai experienciar peixes na tua vida, né? Ali a área da vida onde se encontra peixes no teu mapa, a depender do que está acontecendo nesse signo do teu mapa, que pode ser diferente daquilo que está acontecendo nesse signo no meu mapa. Mas aqui falando em linhas gerais, de uma maneira geral, a área onde se encontra peixes é uma área mais adaptável. É uma área onde a gente está, né, buscando perceber as coisas de uma forma mais sensível. É uma área onde a gente pode ser mais intuitivo, né? É uma área onde podem estar presentes mais incertezas e confusões, né? Porque peixes, ele é menos concreto, né? Ele não tem uma forma definida. Ele está falando sobre coisas que vivem um maior movimento, uma maior transição. Podem haver, inclusive, mais fechamentos, mais fins de ciclos associados a essa área da vida. Então, muitas vezes, né, as coisas não são tão fáceis de perceber em relação a essa área da vida. E muitas vezes o que a gente vê na prática é que é nessa casa onde se encontra peixes, a pessoa às vezes pode experienciar uma maior confusão, uma maior incerteza, mais dúvidas em relação a essa área da vida. Então, falando num sentido positivo, Saturno em peixes, ele pode agir como uma força mais aterradora nessa área da vida onde se encontra peixes no mapa, proporcionando um maior sentido de direcionamento, né? Da gente conseguir ter um olhar mais prático, coisa que geralmente a gente não tem nessa área da vida onde se encontra peixes, né? Claro que vai depender do mapa como um todo, do que está acontecendo nesse signo no teu mapa, né? Mas de uma maneira geral, a área onde se encontra peixes é uma área onde a gente tende a ser menos prático, onde a gente tende a ser menos realista, menos material, né? É uma área que está falando de outra coisa, de uma outra dimensão. Então, Saturno ele pode nos ajudar em aspectos mais práticos em relação a essa área da vida, né? Ele pode trazer um maior enraizamento em relação a essa área da vida. No lado mais desafiador, esse trânsito ele pede por mais estrutura, por mais disciplina, né? O que é mais difícil para essa natureza pisciana, que ela não quer ser contida, né? Num espaço ali, né? Muito estreito, onde ela tem que agir, né? De uma determinada forma, seguindo determinados passos, que é algo que Saturno está pedindo para a gente, né? Para a gente ter essa visão mais objetiva. E o Peixes ele não gosta se colocar nesse lugar de restrição. Então, nesse sentido, há um maior desconforto, mas um lado positivo, uma grande capacidade da gente construir coisas nessa área onde se encontra peixes no nosso mapa. Antes da gente falar de Saturno em cada casa astrológica, porque a gente vai estar passando por Saturno em cada uma das casas, algumas dicas para a gente entender os trânsitos de Saturno. Então, os trânsitos de Saturno eles trazem amadurecimento, né? Eles podem ser sentidos com maior peso, com uma maior limitação, mas no lado positivo, Saturno é uma força que nos chama para o desenvolvimento e para a construção. Então, nenhum planeta é apenas maléfico, nenhum planeta é apenas benéfico, né? Então, tirar um pouco esse estigma de que Saturno é um planeta difícil, de que ele vai estar sempre trazendo dificuldades em relação à área do mapa pela qual ele está passando, né? Ele pode ter trânsitos mais construtivos, né, no teu mapa, ou mais desafiadores também, a depender de que área do mapa ele está passando. Se ele está passando por uma área mais crítica, ou se ele está passando ali por uma área, né, de repente que ele vai estar ativando por aspectos mais positivos outros planetas no teu mapa. E isso também depende, né, da própria condição de Saturno no teu mapa. Então, os trânsitos apenas despertam as energias natais. Então, quando a gente começa a falar de astrologia preditiva, é muito importante a gente se lembrar que os trânsitos eles estão evocando as nossas qualidades natais, as energias natais, né? Então, quanto mais difícil for um planeta no teu mapa, mais difícil vão ser os trânsitos deste planeta. Quanto mais benéfico, né? Uma disposição ali mais positiva, mais benevolente no teu mapa,
estiver um planeta, mais positivos vão ser os trânsitos relativos a esse planeta. Se você é uma pessoa que começa a levar atenção, por exemplo, para um planeta que está mal posicionado no teu mapa, está numa posição mais difícil, vamos supor que seja Saturno, e você começa a desenvolver mais as qualidades de Saturno na tua vida, a tendência é que você consiga viver os trânsitos de Saturno de uma forma mais positiva, né? Então, o mapa ele não está falando ali de um padrão imutável e rígido em que você não possa desenvolver. Os planetas são energias e a gente vive essas energias dentro de nós. Então, quanto mais você trabalhar a energia de um planeta, mais positivamente você vai viver os trânsitos relativos a esse planeta. E por último, nenhum trânsito sozinho tem o poder de fazer desmoronar a tua vida, né? Então, os trânsitos agem conjuntamente e não isoladamente. Então, para uma situação mais difícil acontecer na tua vida, de grande dificuldade, isso você pode olhar para trânsitos passados no teu mapa, você vai ver que não era um planeta sozinho, né? Que eram vários trânsitos mais difíceis acontecendo ao mesmo tempo. E quando isso acontece, né, de ter esse alinhamento de vários planetas num eixo mais difícil do teu mapa, né, aspectando ali mais negativamente planetas no teu mapa, é quando, né, alguma situação mais crítica acontece na nossa vida, mas nunca é um trânsito sozinho, né, e por isso que a gente deve olhar para todos os trânsitos, né, e não julgar o que possa estar acontecendo na nossa vida a partir da ação isolada de um planeta. E muito bem, essas foram algumas dicas e agora a gente vai começar a olhar para cada uma das casas astrológicas. Saturno em Peixes na casa 10. Então, a casa 10 tem relação com conquista, realização, vocação, carreira, reputação, projeção social, ambição, ascensão. É uma casa que tem uma forte ligação com assuntos de carreira, com assuntos profissionais, é uma casa muito material, uma casa de terra, é uma casa que tem afinidade com os temas de Saturno. E essa casa é importante no mapa de todo mundo, mesmo para pessoas que não trabalhem, né? Mesmo para pessoas que não tenham uma vida profissional. Ela está falando sobre as tuas prioridades, os teus grandes objetivos, um lugar que você quer alcançar, as tuas metas de vida, algo que de alguma forma você coloque ali no topo das tuas prioridades. Então, quem tem peixes na casa 10, recebendo essa influência de Saturno, pode estar nesse trânsito sentindo uma necessidade de desenvolver mais competências, né, de se autodesenvolver mais para que se consiga alcançar esses objetivos, sejam objetivos profissionais ou outros grandes objetivos de vida. Como a gente viu, peixes têm uma natureza mais imaterial, né? A natureza de peixes é menos ligada às questões deste mundo. Peixes têm uma natureza mais sutil, mais sensível. E a 10ª casa é uma casa que está falando sobre concretização, sobre você trazer para a matéria, você trazer para o material. E muitas pessoas, né, que têm peixes na casa 10, e claro que isso depende de mapa para mapa, a gente tem que analisar o mapa como um todo, mas na sua essência, esse peixes na casa 10 pode estar falando muitas vezes de pessoas, né, que têm dificuldade de materializar. Como a gente viu, peixes pode estar falando de uma área onde a gente tem mais incertezas, onde a gente passa por mais confusões, onde a gente passa por mais mudanças, né? Peixes é menos sólido, mas também, né, uma área da vida onde a gente busca muito por conexão e tem uma grande capacidade, né, de se ligar a essa área da vida com profundidade, mas peixes não têm essa natureza material e prática. E o Saturno é um ponto muito material, né? Ele tem afinidade com os temas de 10ª casa. Portanto, quando ele está passando por essa 10ª casa no signo de peixes, ele pode estar ajudando essa pessoa que tem peixes nessa casa a perceber o que ela precisa desenvolver, o que ela precisa adquirir, né? Que competências ela precisa adquirir para que ela possa alcançar os seus objetivos, para que ela possa alcançar uma maior realização profissional, né? Então, é evidentemente que Saturno vai fazer isso, chamando a pessoa a colocar as mãos na massa, né? A trabalhar, a se esforçar mais, a ser mais perseverante, a ser mais persistente. E esse pode ser um trânsito também interessante para essa pessoa que tem peixes na 10ª casa, porque peixes não é necessariamente persistente,
né? Ele tem uma natureza mais adaptável, mais flexível. Ele está falando de uma outra coisa, de sensibilidade, de conexão, de entrega, mas não necessariamente dessa persistência de você, lidar com as frustrações, com os obstáculos de uma forma mais racional, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais prática. Então, esse Saturno passando por essa 10ª casa, ele pode estar ajudando através, chamando essa pessoa para o esforço, para uma maior resiliência, para lidar mais com esses obstáculos que porventura estejam vindo da sua 10ª casa. Saturno na 10ª casa, ele também pode trazer uma maior reflexão sobre aquilo que você tem construído em relação a esses tópicos de 10ª casa, né? E o que você está criando a longo prazo? O que você está fazendo hoje e que vai repercutir daqui 5, 10 anos? Então, Saturno representa o tempo, né? Ele está falando das coisas também que a gente adquire a longo prazo, a partir ali do esforço, da persistência, daquilo que a gente está plantando dia após dia, né? Então, esse Saturno passando por essa 10ª casa, ele pode estar trazendo mais esses questionamentos, essa reflexão para a natureza pisciana, Peixes na né? casa Que 10. muitas vezes Então, a casa 10 tem tem mais relação essa com atitude conquista, de seguir o realização, fluxo, vocação, né? De não colocar carreira, tanto controle nas reputação, coisas, projeção né? De social, não se preocupar ambição, ascensão. excessivamente com essas Uma casa que tem questões uma forte materiais ligação com e assuntos de pode carreira, estar com assuntos fazendo com que essa pessoa profissionais. É que uma tenha casa peixes muito na 10ª material, casa, uma casa de de se perguntar terra, mais o que é eu uma tenho casa que tem feito pelo meu afinidade com os temas futuro, de Saturno. né? O que eu estou E essa plantando casa é para o meu importante futuro? no O que mapa de todo eu vou mundo estar mesmo, vivendo para daqui pessoas que 5, não 10 trabalhem, anos, né? em Mesmo para relação pessoas que aos não meus tenham grandes uma vida objetivos, profissional. sejam Ela está eles falando sobre as tuas profissionais ou outras prioridades, os coisas teus que você queira grandes alcançar na tua objetivos, um vida. lugar que você Então, quer Saturno ele pode alcançar, estar trazendo esse as olhar tuas mais metas de sóbrio, vida, mais algo que de alguma realista para forma essa você pessoa que coloque tem ali no peixes na topo 10ª casa, das tuas e isso prioridades. pode ter Então, quem aí tem uma peixes resolução na casa 10, positiva, né? Porque o recebendo essa Saturno ele tem influência um lado de positivo, Saturno, de nos pode ajudar estar nesse a trânsito, construir sentindo uma necessidade de se essa pessoa desenvolver tiver mais mais lidando com essas competências, coisas, com né, essas de se responsabilidades que Saturno autodesenvolver, tiver mais, trazendo a ela, para que se muito consiga importante você alcançar olhar esses os objetivos, aspectos sejam que esse objetivos Saturno vai estar profissionais fazendo ou também quando outros passar grandes pela tua 10ª objetivos de casa. vida, Como né? a gente Não viu, esquecer que peixes tem duas uma pessoas natureza com mais peixes na 10ª casa imaterial, podem estar né? vivendo A esse trânsito natureza de de uma peixes é forma menos diferente ligada a às partir do questões restante do deste mapa. mundo. Peixes tem uma natureza mais sutil, mais sensível, e a 10ª casa é uma casa que está falando sobre concretização, sobre você trazer para a matéria, você trazer para o material. E muitas pessoas, que têm peixes na casa 10, e claro que isso depende de mapa para mapa, a gente tem que analisar o mapa como um todo, mas na sua essência, esse peixes na casa 10 pode estar falando muitas vezes de pessoas, que têm dificuldade de materializar. Como a gente viu, peixes pode estar falando de uma área onde a gente tem mais incertezas, onde a gente passa por mais confusões, onde a gente passa por mais mudanças, né? Peixes é menos sólido, mas também, uma área da vida onde a gente busca muito por conexão e tem uma grande capacidade, de se ligar a essa área da vida com profundidade, mas peixes não têm essa natureza material e prática. E o Saturno é um ponto muito material, né? Ele tem afinidade com os temas de 10ª casa. Portanto, quando ele está passando por essa 10ª casa no signo de peixes, ele pode estar ajudando essa pessoa que tem peixes nessa casa a perceber o que ela precisa desenvolver, o que ela precisa adquirir, né? Que competências ela precisa adquirir para que ela possa alcançar os seus objetivos, para que ela possa alcançar uma maior realização profissional, né? Então, é evidentemente que Saturno vai fazer isso, chamando a pessoa a colocar as mãos na massa, né? A trabalhar, a se esforçar mais, a ser mais perseverante, a ser mais persistente. E esse pode ser um trânsito também interessante para essa pessoa que tem peixes na 10ª casa, porque peixes não é necessariamente persistente, né? Ele tem uma natureza mais adaptável, mais flexível. Ele está falando de uma outra coisa, de sensibilidade, de conexão, de entrega, mas não necessariamente
dessa persistência de você, né, lidar com as frustrações, com os obstáculos de uma forma mais racional, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais prática. Então, esse Saturno passando por essa 10ª casa, ele pode estar ajudando através, né, chamando essa pessoa para o esforço, né, para uma maior resiliência, para lidar mais com esses obstáculos que porventura estejam vindo da sua 10ª casa. Saturno na 10ª casa, ele também pode trazer uma maior reflexão sobre aquilo que você tem construído em relação a esses tópicos de 10ª casa, né? E o que você está criando a longo prazo? O que você está fazendo hoje e que vai repercutir daqui 5, 10 anos? Então, Saturno representa o tempo, né? Ele está falando das coisas também que a gente adquire a longo prazo, a partir ali do esforço, da persistência, daquilo que a gente está plantando dia após dia, né? Então, esse Saturno passando por essa 10ª casa, ele pode estar trazendo mais esses questionamentos, essa reflexão para a natureza pisciana, né? Que muitas vezes tem mais essa atitude de seguir o fluxo, né? De não colocar tanto controle nas coisas, né? De não se preocupar excessivamente com essas questões materiais, e pode estar fazendo com que essa pessoa que tenha peixes na 10ª casa, né, de se perguntar mais o que eu tenho feito pelo meu futuro, né? O que eu estou plantando para o meu futuro, o que eu vou estar vivendo daqui 5, 10 anos aí em relação aos meus grandes objetivos, sejam eles profissionais ou outras coisas que você quer alcançar na tua vida. Então, o Saturno ele pode estar trazendo esse olhar mais sóbrio, mais realista para essa pessoa que tem peixes na 10ª casa, e isso pode ter aí uma resolução positiva, né? Porque o Saturno ele tem um lado positivo de nos ajudar a construir, se essa pessoa tiver ali lidando com essas coisas, com essas responsabilidades que Saturno tiver trazendo a ela. Muito importante você olhar os aspectos que esse Saturno vai estar fazendo também quando passar pela tua 10ª casa, né? Não esquecer que 2 pessoas com peixes na 10ª casa podem estar vivendo esse trânsito de uma forma diferente a partir do restante do mapa.